Seja bem-vindo ao canal Sala dos Professores. Nesse vídeo, nós vamos discutir um dos temas mais discutidos nas reuniões e nos encontros de formação de professores: a produção textual em sala de aula. Com vocês, a professora Sandra Bosa. Queridos e minhas queridas, chegou o momento de conversarmos sobre a escrita da criança em sala de aula. Muita coisa boa já está sendo feita, mas nós precisamos ainda melhorar. Todos já sabemos que aprender a ler e escrever se aprende lendo, escrevendo e pensando. Portanto, com a produção textual não é diferente. Para pautar a nossa conversa, para deixar bem esclarecido, nós vamos trabalhar com 3 perguntas. A primeira delas, nós vamos tentar refletir sobre isso agora. Esta pergunta é: o que é propor produção textual com função social? Vejam, há mais de 20 anos no Brasil, as diretrizes curriculares colocam um eixo para nós trabalharmos com a escrita dentro da escola. A aprendizagem da escrita deveria se dar em função do eixo uso, reflexão e uso. Isto é, uso, tirar da sociedade um texto e trazer para a sala para trabalhar. Refletir aquele texto. Refletir como? Sobre as suas ideias, refletir sobre os conteúdos de língua portuguesa. E o último uso do texto, uso, é quando esta criança, este aluno, utiliza a língua escrita. Então, quando nós temos na escola um encaminhamento que respeite esse eixo, nós estamos indo muito bem. E ainda mais, quando nós conseguimos colocar para os nossos alunos uma produção textual com função social, é onde de fato ele aprende a relacionar o que ele pensa com o que ele fala. E a isso nós chamamos função social da escrita. O mais importante nesse momento é compreendermos que essas crianças podem escrever muito, podem colocar suas ideias no papel, utilizando-se dos conteúdos que foram refletidos em bons textos escritos, mas devem falar, escrever, desenhar sempre para alguém. Devem escrever para ser lido, seja no mural, seja para um colega, é o que nós veremos na próxima questão. Continuando a reflexão sobre a questão de produção textual com função social, a nossa criança, o nosso aluno precisa saber quais são as funções que a escrita tem na sociedade. Precisamos mostrar a ela que tudo o que ela escreve pode chegar mais longe no espaço, ou então se mover no tempo. Por exemplo, nós podemos escrever hoje para ser lido daqui a 15 anos, da mesma forma que nós lemos o que pessoas do passado escreveram. Esta noção de movimento no tempo e movimento no espaço que a escrita tem, vem acompanhada das suas diferentes funções. Então, é importante que dentro da sala os alunos percorram os 4 grandes eixos que a sociedade usa a escrita. A escrita tem a função de registro, que a gente diz registro auxiliar na memória, a função de comunicação, a função de organização e a função de lazer. Só essas 4 funções. Vejam, absolutamente todo o material escrito existente vai se encaixar em um desses 4 eixos. E cada vez que nós fizermos uma leitura, cada vez que encaminharmos alguma atividade com a língua escrita, é interessante que se pontue para o aluno: olha, este texto
tem a função de... e explica a função. Nós não estamos falando aqui a respeito de gênero textual, o gênero informativo, o gênero... Não, nós estamos falando em função, que é algo maior. Então vamos começar vendo, por exemplo, a função de registro. Aliás, registro foi exatamente o que deu origem à escrita no nosso planeta, na nossa sociedade. Os homens, para organizarem melhor a sua vida, precisaram registrar algumas coisas para não esquecer. Por isso nós dizemos registro auxiliar de memória. O que será que nós poderíamos encaminhar na escola com a função de registro? Refletir sobre isso, trazer material com a função de registro, mas principalmente encaminhar produção com essa função dá à criança uma solidez e uma segurança no momento de produzir. Por quê? Porque o registro é para ser utilizado pela própria pessoa. Quais as formas de registro que a escola pode trabalhar? Ela pode trabalhar, por exemplo, com um diário. 4º, 5º ano, um diário pessoal. Reservar alguns minutos dentro da aula para que ela anote no seu diário alguma coisa que achou significativa. O que mais que é registro dentro da sala de aula? Quando nós fazemos, por exemplo, a nossa lista de chamada no quadro lá na educação infantil ou no 1º ano, que eles chamam de chamadinha, é registro de quem está na sala. Quando nós anotamos um número de telefone, quando nós confeccionamos uma agenda telefônica com o endereço, o número do colega. Então é possível trabalhar metodologicamente com esta grande função da escrita que é registro. A outra é mais fácil. A outra é comunicação. Comunicação engloba muito mais do que registro, porque engloba tudo que está escrito nos jornais, nos livros, as correspondências pessoais e a correspondência pela mídia. Então, o que se faz no Face, o que se faz no telefone celular, o que se faz nas mensagens, isso tudo tem a função de comunicação. Especificamente, nesta função de escrita, nós temos o quê? Nós temos um interlocutor, que na última pergunta nós vamos voltar a falar disso. Sempre que comunicamos nossa ideia por escrito, há que se ter claro para quem estamos escrevendo. Nossa terceira função é a função de organização. Alguns chamam também de orientação, mas vocês vão ver que vocês já fazem muita coisa disso dentro da sala de aula. A escrita com a função de orientação é aquela bem básica que começa lá na educação infantil, quando nós temos grandes caixas com materiais e colocamos uma etiqueta muito grande dizendo tesouras, pincéis, lápis de cor, não é? De vez em quando eu brinco com as professoras. Eu digo assim, se o lápis e a tesoura está aparecendo no potinho, a etiqueta torna-se desnecessária. Agora, se está em caixa, se está em gaveta, se está em arquivo, quando nós etiquetamos, nós estamos organizando. As placas que organizam as portas nas escolas têm a função de organização, placa de rua, número de casa. E por último, vem a função de lazer. E nessa função, eu gostaria que vocês dessem uma atenção especial. Porque muitas vezes a escola propõe escrever para se divertir, mas ainda assim é tarefa. E por isso vou pontuar com tranquilidade que utilizar em sala de aula a escrita como lazer é jogar, é brincar, é nominar. Nós precisamos compreender que quando a gente diz escreva um poema com alguma coisa, isso não é lazer. Isso não é lazer. Isto é uma atividade sendo imposta. Quando a criança joga um stop, uma dedanha, que começa tudo com a mesma letra, quando a criança brinca de palavras cruzadas, ou quando a criança brinca de caça-palavras, utilizamos a escrita com a função de lazer. Nós vamos entrar agora
em uma das questões que mais geram polêmica no encaminhamento metodológico. Em todas as assessorias, em todos os cursos, em todas as oficinas, existe uma grande curiosidade para saber, mas e esse tipo de produção, Sandra, tem função social? E quando eu peço para o aluno recontar as histórias, tem função social? Nós vamos agora, em última instância, perceber quando um texto pode ser chamado de texto significativo. O texto significativo, ele é sustentado por um tripé. E eu costumo dizer que um tripé com 2 pés não se equilibra, ele não fica. Então, quais são os pontos que caracterizam um texto significativo? Seja um texto escrito que você traz para a sala de aula, ou seja aquele texto que você propõe para os alunos produzirem. Texto significativo é aquele que tem um autor com uma ideia, de preferência interessante, e quer veicular essa ideia para alguém. O tripé de sustentação do texto coletivo é esse. Alguém que tem alguma coisa para dizer para outro alguém. Ah, mas todo mundo tem o que dizer. Ótimo! Isso é excelente. Compreender que nós podemos dizer através da fala ou através da escrita é um outro processo que vai ancorar o desenvolvimento das crianças na escrita. Agora, a primeira coisa que nós precisamos perceber para a proposta é: para quem meu aluno vai escrever esse texto? A ideia, normalmente, nós temos, e os autores, ou é individual o texto, ou é uma produção coletiva, ou é em equipe, que também tem uma diferença, nós já vamos falar sobre isso. Mas o para quem é que nós devemos tomar cuidado. Sempre que existe a proposta de produção, ela tem que ser suscitada da necessidade dessa criança perceber que alguém gostaria de saber o que ela está escrevendo. Pode ser a família, pode, aliás, é quem mais recebe produção. Mas pode ser também a turma que ocupa a mesma sala, o mesmo espaço no outro período de aula. Pode ser uma carta carinhosa para aquela pessoa que faz a manutenção da nossa sala. Vamos pegar esse exemplo. Quem é que faz a manutenção, a limpeza na nossa sala? Tem um profissional que faz isso. Então, este profissional poderia ser quem? O interlocutor, quem vai receber. A ideia é o quê? É agradecer? É dizer que vocês contribuem, que os alunos contribuem para que a sala fique da melhor forma possível? Ou é pedir que algum espaço da sala seja preservado para que amanhã haja continuidade de trabalho, por exemplo, não é? Então nós temos aqui um texto significativo, um agradecimento para a merendeira, para a cantineira, um bilhete convidando a turma da educação infantil para ouvir uma paródia que aquela classe fez. Em todas essas atividades, nós estamos trabalhando com um texto significativo. Ele pode ser individual ou coletivo. Todos nós já sabemos, todos nós lemos isso há 20 anos, que o texto coletivo é o maior aliado do professor na questão da produção textual. Nós não melhoramos tanto a produção do aluno, interferindo de uma por uma, corrigindo uma por uma, pedindo para reescrever uma por uma, tanto quanto organizando a produção coletiva. É na produção coletiva que essas crianças percebem que nós pensamos e falamos de um jeito, mas ao escrever, este jeito tem que ter regras próprias. É na produção coletiva que nós demonstramos para o nosso aluno que cada pedaço do texto tem que ter uma ideia completa. É na produção coletiva que nós podemos mostrar que todo texto tem uma pequena introdução e que tem uma conclusão. E é no texto coletivo, que se usa desde a educação infantil, que nós mostramos os diferentes layouts de texto, as diferentes formas, não é? Nós mostramos que geralmente tem um interlocutor, o corpo do texto,
assinatura e data. Se for um texto injuntivo, um texto instrucional, tem material ou ingredientes, modo de fazer ou preparo e às vezes lá embaixo ainda uma dica de como servir se for o caso da receita. Então, esse aspecto do texto, dos diferentes gêneros textuais, vai ficando claro para o aluno no texto coletivo. É também no texto coletivo que nós transformamos a linguagem oral dos alunos para a norma culta. Então, por exemplo, eles foram lá ao Museu do Índio, perceberam muitas coisas interessantes. Quando voltar para a sala, não é dizer assim, agora escrevam o que vocês viram. Não. Vamos contar para alguém o que nós vimos. Vamos organizar por partes esse diálogo com o outro e vamos começar a falar. Quando o aluno vai dizer, nós vimos um monte de coisa de índio. Ótimo, então vamos escrever. Nós vimos, você vai escrevendo e falando, não precisa dizer assim, não é nós vimos. Nós vimos, para de escrever, olha para a criança e diz, será que dá para escrever um monte de coisa de índio? Às vezes eles dizem não. Às vezes é necessário você dizer, na escrita nós escrevemos, nós vimos várias coisas, inúmeras, tá. Mas coisas, fica bom coisas? Não, objetos, utensílios, vejam. A escrita requer uma estrutura frasal diferente da oral, mas requer também alguns termos que são próprios dessa língua. Por isso é importante que se reflita sobre isso.